Certo, galera, nós estamos agora no terceiro vídeo dos nossos estudos dos evangelhos. Lendo os evangelhos, simplesmente assim. Tá, no vídeo passado, o anjo falou do nascimento do filho de Zacarias, que tinha que ser chamado de João. Falou que ele seria bom aos olhos de Deus. E no capítulo 1, versículo 16 de Lucas, dizia assim, que ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias lembrou disso. Toda a pregação a respeito do Messias, em todo sábado, nas sinagogas, era falado disso, da vinda do Messias. O povo naquela época, ele estava sofrendo muito, porque já não havia mais a glória dos tempos do rei Davi ou do rei Salomão. O reino já tinha se quebrado em dois, e a parte de cima já tinha sido destruída, e a parte de baixo também foi obliterada pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Destruiu tudo, e desde então o povo ficou prisioneiro no reino da Babilônia. Israel não conseguia mais ser independente como antigamente, e naquela época, na época do nascimento de Jesus, o reino de Israel estava cativo, ele estava sendo dominado por um império. Este era o Império Romano, e eles eram muito oprimidos. Então as pessoas pensavam, quando que vai chegar? Quando que o Messias vai chegar para libertar a gente? Libertar a gente desse grande mal que é nós sermos praticamente escravizados por uma nação pagã que nem adora o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então eles oravam muito a respeito dessa aparição do Messias. Ele tinha que vir. E muitos pensavam, o Messias vai chegar e nós vamos pegar em espadas e ele vai liderar a gente, ele vai ser o novo rei de Israel e nós vamos lutar contra os romanos. Eles pensavam assim, mas será que era assim que tinha que vir o Messias? Não sei, né? Então, quando Zacarias recebeu aquelas palavras do anjo a respeito do seu filho que iria nascer, falou bem assim, que ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Ele lembrou Elias. Lá no último livro do Antigo Testamento, lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, diz assim, Deus fala assim, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando bem assim antigamente. Eu ouvi essa história em algum lugar que antigamente, quando um rei iria viajar para algum lugar, ele sempre mandava os mensageiros na frente, os seus servos na frente. Os seus servos, eles iam na estrada tirando todas as dificuldades que teriam, porque a carruagem do rei ia passar na estrada e não podia ter nenhum obstáculo. Então eles tiravam tudo, galhos, troncos de árvores, pedras, aplanavam o caminho certinho para que o rei, quando chegasse, passasse livremente. Então, a profecia aqui do livro de Malaquias fala que o mensageiro do Senhor iria primeiro para aplanar a situação, para deixar tudo certinho, para quando o Senhor chegasse, encontrasse o caminho todo aplanado. E aí Zacarias lembrou desse texto, é o Messias que está vindo. E lá no capítulo 4, versículos 5 e 6 de Malaquias, os últimos versos do Antigo Testamento, Zacarias lembrou que falava bem assim, vejam, Deus fala, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Elias? Lá atrás tinha um profeta Elias. Ele era um homem santo, seguia os preceitos, mandamentos do Senhor. E Deus o escolheu para não morrer aqui na terra. Arrebatou
Elias para os céus. Veio uma carruagem de fogo e buscou Elias. E Elias está no céu. Nunca morreu. E Zacarias lembrava. Elias foi para o céu e nunca morreu. Só que lá naquela profecia Deus fala bem assim. Eu enviarei a vocês o profeta Elias. Eita, Elias vai vir, cara. Elias vai vir. Então o céu vai se abrir, Elias vai descer. Só pode. E Elias vai fazer o quê? Versículo 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. E os corações dos filhos se voltem aos seus pais. Do contrário, eu enviarei, eu virei e castigarei a terra com maldição. Perceba. Dá a entender que Elias está no céu. Ele vai descer. Ele vai descer para fazer esse papel de ir adiante do Senhor e preparar o caminho para quando o Senhor chegar. E ele fala assim, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para o seu pai, vai aplanar o caminho. Essa é a missão de Elias. Se ele não cumprir essa missão, se não deixarem ele cumprir essa missão, olha o que Deus fala. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Tá, Elias vai vir. Pensa Zacarias. Mas o anjo está falando que vai nascer um filho dele, de Zacarias. E esse filho, ele vai vir no poder e no espírito de Elias para fazer o quê? O que Malaquias disse lá atrás, ó. Para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E agora? Elias... Não é que o profeta Elias vai vir. Na verdade, meu filho vai ter o mesmo poder de pregação, de obediência ao Senhor do que o profeta Elias. Ele ia vir no espírito e no poder de Elias. Só pode ser isso. Então, Zacarias, escutando tudo isso, ele até chega a duvidar um pouco, sabe? Teve dúvida, é certo, todos nós temos dúvidas, temos muitas dúvidas. E descrença também. Versículo 18. Lucas capítulo 1, versículo 18. Zacarias fala bem assim. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Aí não, Zacarias, como você está dentro do templo do Senhor, recebe a presença do anjo Gabriel na sua frente, e ele te dá uma maravilhosa notícia como esta, dizendo que você vai ter um filho, e esse filho vai ser especial para o Senhor, e vai fazer o papel de precursor do Messias. E você duvida, Zacarias? Como assim? Versículo 19. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Olha lá, fica sempre lá do lado de Deus, na presença dele. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Eita. Agora lá do lado de fora, versículo 21. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando Zacarias saiu, não conseguia falar nada. E o povo olhou, nossa, olha lá Zacarias, está mudinho da Silva. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Não, peraí, eu errei. Versículo 22. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. É óbvio, quando aconteceu uma coisa dessa, sabia? Teve uma visão de Deus lá dentro do santuário. Então ele fazia linguagem de sinais, fazia sinais e permanecia mudo o tempo todo. Não falava mais, coitado. Versículo 23. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente,
para desfazer a minha humilhação perante o povo. E vamos finalizar esse vídeo agora. No próximo vídeo, o profeta, o anjo Gabriel, foi no templo de Jerusalém, deu a visão para Zacarias, e agora ele está a caminho de uma aldeiazinha para falar com uma mulher especial, que é Maria, para dar a grande notícia de que ela vai ser a escolhida para carregar no ventre o Senhor dos Exércitos. Tchau, galera. Falou.